Atenção, um terremoto de 3,1 graus na escala Richter atinge o estado de Goiás. Sim, hoje vamos falar sobre mais um terremoto no Brasil. Neste vídeo vamos analisar o terremoto que ocorreu em Goiás e vamos analisar também outros tremores no Brasil neste ano. Tudo isso em um ano em que a Terra tem tremido em diversas cidades brasileiras. Será que um forte terremoto pode atingir o Brasil neste ano de 2023? Quer saber a resposta? Então, vem comigo. Seja bem-vindo ao canal Tudo sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Mais um terremoto no Brasil em 2023. Neste ano já trouxemos vários vídeos relatando terremotos em Minas Gerais, em São Paulo e até em Pernambuco. E desta vez foi a vez do estado de Goiás ser surpreendido por tremores de terra. E já comenta aqui embaixo se você já presenciou um terremoto ou se você tem medo que um forte terremoto atinja a sua cidade. E se você é de Goiás e também presenciou, se você sentiu o terremoto que vamos falar neste vídeo, comenta aqui embaixo também qual foi a sua reação diante deste tremor. O Observatório Sismológico da UNB confirmou um terremoto, um tremor de 3,1 graus na escala Richter. A explicação para o terremoto em Goiás é que existe uma falha muito antiga na região que provoca os tremores. O registro do tremor aconteceu às 13h34 e foi classificado como natural. Isso ocorreu ontem. Moradores de Porangatu, cidade a menos de 40 quilômetros de Santa Teresa de Goiás, relataram que sentiram o terremoto ontem, dia 15 de agosto. Vale esclarecer que os tremores na região acontecem porque existe uma falha geológica muito antiga que acaba comprimida por placas oceânicas. No Brasil, os terremotos não ocorrem com forte intensidade, no entanto, ao contrário do que muitos pensam, o país não está totalmente isento desse fenômeno. Agora vamos analisar outros terremotos que ocorreram no Brasil neste ano de 2023. Então nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre terremotos no Brasil. Se você já está se perguntando sobre a diferença entre terremotos e tremores, fique tranquilo, pois eu vou esclarecer tudo para você neste vídeo. Antes de seguirmos, eu quero saber, você tem medo de um terremoto de grande intensidade atingir o Brasil? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler os seus comentários. Vamos começar falando sobre o terremoto que aconteceu recentemente no Brasil. Esse fenômeno ocorreu em Minas Gerais, no dia 30 de julho deste ano, lá em Martinho Campos, no centro-oeste de Minas Gerais, por volta das 20h46 da noite. A magnitude desse tremor, de acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP, atingiu 3,2 na escala Richter. Isso significa que foi sentido, mas não causou grandes estragos. Inclusive, imagens de uma câmera de segurança captaram o exato momento do tremor. Desde o ocorrido, a Defesa Civil tem acompanhado o caso de perto para garantir que tudo esteja sob controle. Agora, pasmem, esse não foi o primeiro tremor a abalar Martinho Campos. Lá em 2014, um tremor de magnitude 1,8 já havia sido sentido na região, afetando até 4 bairros. Preocupante, não é mesmo? Porém, o terremoto do dia 30 de julho não foi o único no Brasil. Recentemente, no dia 16 de junho, uma manhã de sexta-feira, os moradores de algumas regiões do estado de São Paulo acordaram com uma surpresa um tanto quanto inusitada, um forte tremor de terra. Imagine só, você está tomando seu café da manhã e de repente sente tudo tremer ao seu redor. Foi exatamente isso que aconteceu nas cidades de Itariri, Itanhaém, Peruípe, Miracatu e Registro. O Instituto de Sismologia da USP, que fica de olho em movimentações da crosta terrestre, registrou um abalo de magnitude 3,9 na região de Itariri, precisamente às 8h11 da manhã.
As vibrações foram sentidas em diversas cidades e é claro que isso causou um certo susto na população. O Instituto de Sismologia da USP, uma fonte confiável quando se trata de monitorar a movimentação da crosta terrestre, confirmou a ocorrência dos abalos. E não foram apenas eles. A Defesa Civil de São Paulo também fez questão de registrar o fenômeno. Outro terremoto recente foi o que ocorreu na madrugada do dia 8 de fevereiro, pouco depois da meia-noite, na cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco. O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte identificou que o fenômeno teve magnitude de 2,2 graus na escala Richter. Esse não foi o primeiro evento desse tipo em Caruaru. No dia 13 de janeiro deste ano, um tremor de magnitude 1,3 graus na escala Richter já havia sido registrado. Moradores de diferentes bairros como Petrópolis, Indianópolis, Santa Rosa e Centro relataram ter sentido o tremor. Em Jacobina, na Bahia, em um domingo do dia 5 de fevereiro, o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou vários tremores nessa região. Alguns moradores até mencionaram que sentiram suas casas tremerem. O tremor de Jacobina ocorreu por volta das 17h45 da tarde e teve magnitude preliminar calculada em 2,7 graus na escala Richter. Felizmente, não houve relatos de mortos ou feridos, o que é um alívio. Vale destacar que outros tremores já haviam sido observados na região, como o último evento antes desse, datando do dia 22 de janeiro, com magnitude calculada em 1,7 graus. Mas, afinal, esses terremotos ocorrem apenas no Brasil? Uma pergunta interessante, não é mesmo? Bem, a natureza é cheia de surpresas e neste ano temos registros de diversos terremotos também em várias partes do continente americano. Em 18 de março deste ano, diversos países sentiram a terra tremer. Argentina, Chile, Equador, Peru e México foram alguns dos afetados. Os tremores mais intensos foram observados nas regiões costeiras do Peru, atingindo uma magnitude de 7 graus na escala Richter, e do Equador com magnitude de 6,7. Infelizmente, as autoridades equatorianas relataram 13 vítimas fatais e mais de 120 feridos. Mas por que esses países estão sofrendo tantos terremotos? Bem, a resposta está no famoso Círculo de Fogo do Pacífico, uma área em forma de ferradura que circunda o Oceano Pacífico. Este círculo engloba não apenas a América Latina, mas também países como Estados Unidos, Canadá, Rússia, Japão, Sudeste Asiático e Oceania, com cerca de 450 vulcões ativos e uma alta incidência de terremotos. Aproximadamente 90% de todos os tremores no mundo ocorrem dentro dessa região. Mas os terremotos não se limitam somente ao continente americano. Em 21 de março deste ano, um terremoto de magnitude 6,5 atingiu o norte do Afeganistão, deixando um rastro de destruição e pelo menos 11 pessoas mortas tanto no Afeganistão quanto no vizinho Paquistão. Este tremor em particular foi impressionante não apenas pela sua magnitude, mas também por sua profundidade. Com 194 quilômetros de profundidade, o epicentro foi na cordilheira Hindu-Kush, no norte do Afeganistão. Imagine só uma área de 1.000 quilômetros de largura sentindo os efeitos desse terremoto. Outro terremoto ocorreu na manhã da segunda-feira do dia 6 de fevereiro, com magnitude de 7,8, atingindo a Turquia e o noroeste da Síria. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse tremor foi tão forte quanto registrado no país em 1939, que infelizmente causou a perda de mais de 30.000 vidas. Mas por que aconteceu um terremoto tão forte por lá? Bem, imagine nosso planeta como um grande quebra-cabeça em constante movimento. A Turquia está situada numa região onde
3 dessas gigantescas placas se encontram e interagem. A placa da Eurásia ao norte, a placa da África-Arábia ao sul e a placa da Anatólia, que também faz parte da placa da Eurásia. Aqui está o cenário. Imagine 3 enormes pedaços de terra flutuando sobre o manto terrestre. A placa da Eurásia forma a base da região, a da África-Arábia pressiona por baixo e a da Anatólia se comporta como um encaixe móvel. É como se essas placas estivessem dançando em uma coreografia geológica intensa. A dança das placas tectônicas é marcada por atritos, empurrões e movimentos lentos, mas constantes. Esses movimentos podem se acumular ao longo de décadas, séculos, até resultando em uma enorme quantidade de energia. E é essa energia acumulada que é liberada de forma abrupta quando ocorre um terremoto. Agora você deve estar se perguntando, professor Bruno, por que ocorrem tantos terremotos no mundo e no Brasil? Bem, para compreendermos melhor, temos que saber que os terremotos são resultado de uma liberação repentina de energia na crosta terrestre. Imagine um quebra-cabeça composto por gigantescos blocos de rocha, conhecidos como placas tectônicas. Essas placas que compõem a crosta terrestre estão sempre em movimento. As placas tectônicas podem se mover de maneira surpreendente, elas podem se chocar, se afastar ou deslizar umas sobre as outras, e é quando essa dança cósmica ocorre que a pressão e a tensão se acumulam na rocha ao longo do tempo. Isso é como um elástico sendo esticado cada vez mais. Eventualmente, essa energia acumulada é liberada de forma súbita, gerando ondas sísmicas que se espalham pela crosta terrestre, causando o que chamamos de terremoto. Porém, as placas tectônicas não são as únicas responsáveis pelos terremotos. Atividades vulcânicas, como erupções, também podem agitar a Terra. Além disso, deslizamentos de terra, explosões subterrâneas, colapsos de cavernas e até mesmo atividade humana, como a mineração e injeção de água no subsolo, podem induzir tremores. O Brasil está situado no coração da placa sul-americana, que é mais estável em comparação com outras regiões sísmicas, como o famoso Círculo de Fogo do Pacífico, que eu mencionei anteriormente. Aqui, embora seja raro, ainda podemos sentir terremotos de baixa magnitude, ou seja, pequenos tremores. Isso acontece porque, mesmo com a estabilidade da placa sul-americana, ainda ocorrem pequenos movimentos ao longo das falhas geológicas que atravessam a crosta terrestre. Essas falhas são como cicatrizes da Terra. Agora eu tenho uma pergunta a você que é inscrito aqui do canal. Você sabe qual a diferença entre terremotos e tremores? Continua aqui comigo que eu vou te explicar. Bem, embora terremotos e tremores possam parecer a mesma coisa, tem algumas diferenças importantes entre eles. Um terremoto é como um pacote completo de abalo sísmico. Imagine que a Terra é uma bola grande e resistente, mas que às vezes ela se movimenta por dentro como se fosse uma gelatina. Quando há um movimento mais intenso, acontece um terremoto, é como se a Terra estivesse dando um susto em todos nós. Já um tremor é um abalo sísmico menor, uma espécie de sacudida leve da Terra. É como quando você está na cama e alguém dá um pulinho do lado. A cama treme um pouco, mas não é nada que assuste muito. Por exemplo, sabe aquele tremorzinho que você sente quando o caminhão passa perto da sua casa? Pois é, isso é um tremor. Aqui no Brasil, a maioria dos terremotos que sentimos são, na verdade, tremores. Eles são bem mais suaves do que os terremotos gigantes que vemos em filmes, mas ainda assim nos lembram que a Terra está sempre em movimento. Por isso, é importante ficar atento e preparado e acompanhar todas as notícias para você proteger a si mesmo e a sua família. E sabe onde você pode encontrar
todas as notícias, explicações de confiança e se proteger dos terremotos? Pois é, aqui comigo, o professor Bruno Barros, e neste canal, canal Tudo sobre Geografia, aqui você sempre encontrará informações, explicações especializadas e atualizadas sobre eventos climáticos, aulas de geografia e fenômenos da natureza. Portanto, notícias e explicações de confiança é sempre aqui comigo. Muito bem, hoje você viu aqui sobre os terremotos que recentemente atingiram os estados de São Paulo, Minas Gerais e também a região nordeste do Brasil e pôde compreender o que são os terremotos e como eles ocorrem no Brasil e no mundo. Agora me diz uma coisa, você tem medo de um forte terremoto como aquele que ocorreu na Turquia e na Síria no início deste ano ocorra aqui no Brasil mesmo? Você que mora nessas cidades que acontecem esses pequenos tremores de vez em quando, como em Minas, em São Paulo ou no Nordeste, você tem medo que algo desse tipo ocorra? Comenta aqui embaixo, pois a sua opinião é sempre muito importante. E continue assistindo os vídeos aqui do canal, tem vários vídeos falando sobre o El Niño 2023, sobre vulcões em São Paulo, a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui no Brasil e muito mais. Vale a pena maratonar os vídeos aqui do canal. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e posta em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista?